Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Aline, Antônio, Jéssica, Andréia. Boa noite a todos. Luciana, Tássia. Que legal, feriadinho de novo, mais uma live que caiu num dia de feriado, mas estamos aqui, né? Conhecimento é tudo. Boa noite, alô Pet, alô Peti, Luciana, Alex, Cristiane, Kelly, sejam todos muito bem-vindos. Que legal, tanta gente nos prestigiando. Vamos lá, Luciano, Sérgio, boa noite. Boa noite, Osvaldo. Que tanta gente bacana. Santiago, boa noite. Jair, Maura, Neca. Que legal. Christian, boa noite. Vão me mandando aí qual a cidade de vocês. Aproveitaram o feriado? Conseguiram descansar? E os protestos nas cidades de vocês? Aqui teve bastante protesto, mas foi bem legal, foi bem pacífico, não teve. Patrícia, que legal. Boa noite. Que honra tanta gente. Cuiabá, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Belo Horizonte, Concórdia, Santa Catarina, vários lugares, que bacana. Maceió, ai, que maravilha. Ai, obrigada, muito obrigada. Curitiba, protesto pacífico, né? Isso mesmo, aqui também foi desse jeito, aqui foi bem tranquilo. Ilhéus, Rio de Janeiro, uma maravilha. Vamos começar então com a nossa live maravilhosa, hoje com um tema muito legal. É muito bom quando a gente consegue trazer notícias boas, né? Então hoje a gente tem a presença de uma colega ilustre, uma doutora que vai nos explicar tudo sobre essa nova função que agora o imposto de renda sobre a pensão alimentícia não pode mais ser cobrado. Então, a doutora Jéssica Friso, tributarista, vou esperar ela entrar aqui para a gente conversar um pouquinho. Vamos ver se ela já vai. Eliana, Josi, boa noite. Alagoinhas, foi tudo tranquilo, os protestos também. Ai, que legal, que bom que vocês estão aqui com a gente. Vamos ver se a doutora vai conseguir entrar. Eu não recebi o pedido dela ainda para entrar aqui, mas eu sei que ela já está aqui na live. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Doutora, dá um sinal pra gente aqui nos comentários, que pra mim ainda não apareceu o convite. Vamos ver se eu consigo te... Vamos ver se eu consigo te achar aqui. Kel Brandão, boa noite. Convidar aqui, vamos ver se eu consigo convidar a doutora Jéssica para participar. Vamos ver, eu mandei o convite, doutora, vamos ver se deu certinho. Não sou muito moderna nessas coisas. Deu, que legal! Seja bem-vinda, doutora! Tá me ouvindo direitinho? Doutora Aline, você me escuta? Tá me ouvindo direitinho? Eu tô te ouvindo. Sim. Tô te ouvindo bem. Você não escuta? Tudo bem. Vamos ver se o pessoal tá escutando a gente direitinho. Se alguém não estiver escutando, avisa aí nas mensagens pra gente verificar. Mas para mim tá tudo ótimo.
Doutora, seja muito Maravilha. bem-vinda num feriado desses, aceitar um convite de participar da nossa live, mas deu para descansar durante o dia, né? Deu para correr atrás de menino, mas foi ótimo. Ah, mas isso é bom. Se a gente está com a família, tá bom, tá ótimo, Com né? certeza. Eu que Ai, que... agradeço, doutora, agradeço demais o seu convite para a gente discutir aí um assunto tão atual, né? E como você colocou, acho que trazer notícia boa é sempre muito bom, né? Sempre, sempre muito bom. Pessoas aí que com certeza ou se enquadram nessa situação ou conhecem pessoas que se enquadrem nessa situação da retenção do imposto de renda sobre pensão. Então, estou super animada para a gente trazer aí conhecimento. Bom demais ver um monte de gente aí querendo saber sobre esse assunto, querendo nos ouvir. Então, vamos lá. Vamos lá. Doutora, eu não entendo nada de previdenciário, não é minha área, cálculo imposto não é comigo. Vou deixar tudo contigo para te explicar. Mas sobre direito de família eu entendo. Então eu vou te dizer que a maior demanda das ações de direito de família são ações de pensão alimentícia. Sem dúvida nenhuma, se tu pesquisar todos os estados, o maior número é a de pensão alimentícia. Sempre. A área de família domina o pedido de pensão. Então, eu acho que a gente vai passar informação para muita gente, porque eu tenho certeza que o pessoal que vai estar aqui na live vai lembrar do vizinho, vai lembrar da amiga, vai lembrar da cunhada, vai lembrar de muita gente que está recebendo a pensão alimentícia e que paga, sim, né? Acaba tendo esse desconto do imposto de renda. Então, acho que a gente vai conseguir passar informação para muitas pessoas. E isso é muito bacana. Doutora, conta um pouquinho da tua história para gente. Sei que és contadora também, né? Trabalha num escritório, Ferraz, né? O nome do escritório, Ferraz Advogados Associados. Vou deixar te contar um E pouquinho. vamos lá, então. Eu sou contadora há 14 anos, Aline. E, assim, a gente que trabalha com a área de tributos percebe uma necessidade muito grande aí de entender a parte mais básica, né? Porque o contador, ele aplica a norma. Quando a gente vai para o advogado, que interpreta a norma para aplicação, a gente sente essa necessidade muito grande, né? Quando a gente trabalha com a área de tributos. E aí eu fui, então, busquei essa outra graduação, que é também na área, que é na área de direito, né? Então, formei, sou advogada há 4 anos. Temos já o escritório desde 2016, o Ferraz Advogados Associados, o meu marido, que é o CEO, fundador, Ivan Ferraz, está me ouvindo aí, me assistindo. Atua na mesma área também? Não, no escritório a gente atua em várias áreas. A área tributária que ficou de minha responsabilidade. Ele Ah, acaba aí passando por diversas áreas além dessa, né, da tributária. E aí é sim. isso. Então, a gente está tentando também engajar um pouco mais essa área de tributos dentro do escritório. E quando a gente consegue perpassar por outras áreas, como é esse um assunto que a gente está falando de duas áreas correlatas, que é direito de família e tributário, é bem bacana porque aí a gente consegue, de repente, incluir pessoas como você. É o maior prazer estar podendo discutir isso contigo aqui e poder levar o conhecimento para muita gente. Então, esse é mais ou menos aí o resumo da minha história. Ah, que legal. Então vamos lá, né? Porque a pensão alimentícia, ela pode ser tanto para o cônjuge em caso de separação, né? Que é dependente financeiramente do outro, ou para os filhos, então, né? Então é nesse caso que a gente consegue entrar com a ação para revisar isso, esse período que foi pago indevidamente. Exato, Aline. O que acontece? A pensão alimentícia, como você bem iniciou aí falando sobre o assunto, ela é uma forma de custear, de dar uma vida digna àquelas pessoas que estão em situação de incapacidade, ou que teve aí uma separação, que tem filhos, ou até para o próprio cônjuge, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí a pensão, que ela pode ser judicial, né? E como você já bem iniciou, de que a maioria das ações de direito de família são para estipular a pensão judicial, mas a gente sabe que também tem as pensões que são ajustadas em cartório, né? E tanto essa pensão judicial quanto ajustada em cartório
se passar a faixa de isenção, ela estava, né, até 30 de setembro, sujeita à incidência do imposto de renda. Então, por exemplo, temos aí um casal que se separou e o pai ou a mãe que tem condições de custear a criança, fixou uma pensão de, por exemplo, sei lá, R$ 4.000. Sobre essa pensão incide imposto de renda. O alimentado, que seja o pai ou a mãe, quando ele declara o imposto de renda dele, ele deduz da parcela do seu salário o valor que ele paga a título de pensão. Então, vamos supor que esse genitor ele tem aí uma renda mensal de R$ 10.000 e ele estipulou uma pensão de 4.000 para a criança. Quando ele declara R$ 10.000, ele coloca que tem uma pensão ali de 4.000 e a base de cálculo da pensão dele, ela vai para 6.000. Desculpa, a base de cálculo do imposto de renda dele vai para 6.000. Porque esses 4.000 para ele não são acréscimo patrimonial, ele está destinando para a criança. Então, a pessoa que alimenta, né, o alimentado... Ai, meu cabelo, ainda não estou acostumada, que acabei de cortar. O alimentado, ele deduz, ele tem esse ganho, vamos dizer assim, de abater esse valor da parcela dele, da base de cálculo do imposto de renda. Já quem recebe, veja só, quem recebe esse valor, então o genitor responsável aí pela criança que ficou com a guarda, ela vai pegar esses R$ 4.000 e vai lançar no Carnê-Leão e no final lá a declaração do imposto de renda dela como renda tributável. Então é como se eles estivessem considerando que se tratasse de um acréscimo patrimonial. Então veja, quando você fixa a pensão judicial em 4.000, em verdade a criança não está recebendo 4, porque ela sofria a retenção do imposto de renda e acabava recebendo somente a parcela líquida, né? Ela ou pagava também ou sofria a retenção direto na fonte. Então, nesse sentido, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, em 2015, entrou com um ADI junto ao Supremo, pedindo que se tornasse isenta as pensões alimentícias da área de direito de família, porque essas pessoas são pessoas vulneráveis que utilizam-se dessa renda para a sua própria sobrevivência, e que isso não se refere a acréscimo patrimonial. Então, se não é acréscimo patrimonial, não entra no conceito de renda, não pode sofrer tributação. Então, bem assim, para introduzir o tema, para explicar o que aconteceu, foi mais ou menos isso. É importante a gente destacar que a gente está falando de pensão somente decorrente do direito de família. Eu acho que aí fica melhor você explicar essa parte, né? Quais são essas pensões que se enquadram, porque a pensão previdenciária, por exemplo, não entra nessa isenção. No caso só da pensão para o cônjuge e para o filho, no caso, né? Só nessas duas situações, então. Em caso de divórcio, em caso... Mas, por exemplo, for uma pensão por morte, né, previdenciária, nesse caso não vai entrar. O que a gente está falando é somente a pensão alimentícia mesmo. Então, é da área de família, não tem nada a ver com o previdenciário nesse caso. Exato. Apesar de muitos tributaristas já estarem enxergando aí uma tese filhote, né? Já tem gente entrando com a ação para pedir já também de todas as pensões, né? Porque todas têm cunho alimentar, se a gente for pensar de fato. Sim, né? A pensão por morte não é diferente, né? Exato. Se a gente pensar dessa forma, né? Com certeza. Mas, doutora, isso a gente consegue fazer esse pedido, ele é judicial, extrajudicial? Como é que funciona isso? Ele não é judicial. Antes da decisão, né, do julgamento, né, ter finalizado em plenário virtual, foi no dia 30 de setembro. Antes disso, muitas pessoas já estavam ingressando com ação, até porque já existia um ADI em curso desde 2015. Então, se o Supremo modulasse os efeitos, né, todo mundo já ficou, vamos logo entrar com as ações, porque se o Supremo modula, de repente a gente já tem ação judicial. Mas o Supremo não modulou, ele não modulou os efeitos. Então, significa dizer que qualquer pessoa que tenha recolhido imposto de renda sobre pensão alimentícia nos últimos 5 anos pode reaver esses valores. Não seria por meio de ação judicial, é um pedido administrativo. A própria Receita Federal já se manifestou. Tinham algumas pessoas aí um pouco sobressaltadas em relação a isso, porque a Receita Federal costuma dar umas pegadinhas, assim, né? E tem gente que acaba recolhendo imposto de renda por Carnê-Leão. Então, todos os meses
já faz o pagamento do imposto de renda e Sim. no ano subsequente, quando faz aquela declaração de ajuste, só vai fazer realmente o ajuste, né? Então, a partir de agora, a primeira informação que eu tenho para dar aí para todo mundo que está ouvindo a gente é: pare de pagar. Pare de Sim. pagar. Não precisa E isso mais começou a sofrer valer no em final. setembro. Isso, 30 de setembro. 30 de setembro. E qual o período que a gente pode reaver? A gente pode reaver os últimos 5 anos. Então, a gente está falando de setembro de 2018 até setembro de 2022. Tá? Então, Ai, coisa boa. Então, dá Que tempo. maravilha dar essa notícia, né? Não, a gente ficou muito feliz com a decisão do Supremo. O próprio ministro Toffoli, que foi o relator, ele colocou assim, porque um dos pedidos, claro, da AGU foi o quê? Module os efeitos. Isso vai gerar um rombo de 6,5 bilhões para o erário. Então, ele sim. sempre tem esse discurso, né? Agora, eles não lembram que gerou um prejuízo, um rombo de 6,5 bilhões das pessoas que recebem Com a pensão certeza. alimentícia. Alguém pagou isso, né? Exatamente. E se é inconstitucional, nada mais justo do que esses valores eles serem, sim, devolvidos para as pessoas que, de fato, acabaram pagando esse imposto, né? Então, um dos pedidos da AGU foi justamente esse, para que modulasse os efeitos, mas aí o Toffoli, muito bem colocado, inclusive, disse que esse, inclusive, é um bom momento para as pessoas mais vulneráveis, de repente, aí, terem um ganho e receberem essa compensação por terem recolhido imposto de renda indevidamente. Então, ele não modulou, tá? E, então, a gente já pode, de imediato, fazer o requerimento administrativo, que é um processo muito mais rápido, né? A gente tem possibilidade de agilidade e, além disso, como eu falei, a própria Receita Federal já se manifestou. Então, acho que vai ser bem tranquilo aí para a gente solicitar esses valores e ter de volta esse imposto de renda retido indevidamente. Ai, que legal. Olha só, doutora, eu já estou lendo aqui os recadinhos da nossa live, ó. Eu entendo que a profissão tem que ser praticada, o amor, e vocês fazem isso nos ensinando o que vocês têm de conhecimento. Obrigada por isso. Olha que legal, né? A gente fica muito feliz de dar essa notícia e vamos espalhar para todo mundo. Quem tem direito tem que correr atrás, né? Não pode perder essa chance, porque lá atrás foi pago. Então, assim, a gente tem que ir atrás disso. E, doutora, o que a gente precisa para entrar com essa ação? Qual é a documentação que eu vou precisar pedir para o cliente trazer no escritório? Nesse caso, a gente vai precisar da declaração do imposto de renda dele, né, desse cliente, e a gente vai precisar também do acesso ao ECAC, porque é lá no ECAC que a gente vai fazer esse pedido. Tem duas situações, tá, doutora Aline? Se, quando você declarou o seu imposto de renda, você teve imposto a pagar, você pagou a maior, a gente vai ter que fazer a retificação da declaração do imposto de renda e entrar com um pedido, que é um PDCOMP, um pedido de restituição do valor retido indevidamente. Já se, quando você declarou o imposto de renda, você não recolheu porque sua declaração ela teve valor a restituir, automaticamente no ato da retificação da declaração já aparece um valor a maior e já segue para a fila de restituição de parcela residual, tá? Então, assim, eu acredito que seja algo que não vai demorar de ter esses valores de volta, né? Como você bem colocou, você sofreu, você foi lesado em um momento, então, se você foi lesado pela retenção, uma informação importante é o seguinte, às vezes você pode pensar, porque existe uma faixa de isenção do imposto de renda, né? Então, quem recebe até R$ 1.903,98 não recolhe imposto de renda, tá bom? Então, Jéssica, minha pensão é de R$ 1.000. Então, não me enquadro nisso, né? O que eu vou fazer? Eu não preciso pedir nada? Depende. Se você tem outra renda, por exemplo, essa sua outra renda é R$ 2.500, você declara somado esse R$ 1.000 de pensão alimentícia, você sofreu sim retenção. Talvez você nem sofresse. Se você declarasse, recebo 1.900 e recebi mais 1.000 de pensão. Acabei declarando 2.900.
Se você declarasse somente 1.900, você não ia sofrer a retenção. Mas como você declarou a mais os 1.000 de pensão, você sofreu a retenção. Então, Sim. eu não tenho como dizer, recebo 1.000, recebo 2.000, se vai ter retenção ou não. Depende se a pessoa tem outras rendas ou não. Mas se a gente for pensar só no valor da pensão, os valores de pensão recebidos inferiores a 1.903,98 não sofreram retenção de imposto de renda. Claro que estou me referindo à tabela de 2022, e aí a gente tem que olhar cada ano qual foi o valor que a pessoa recebeu e se enquadrou ou não na faixa de isenção. Tá? Então, assim, a gente tem que ver qual foi o valor que ela declarou. Tem genitor, por exemplo, que acaba declarando a pensão do filho junto com a sua própria declaração. Isso faz com que ela tenha que recolher o tributo que talvez nem tivesse. Sim. Tem gente que declara apartado. Tem pessoa que é a própria pessoa que recebe, não é filho, é cônjuge, como a gente mesmo colocou, e tem outras rendas, né? Então, tudo circunda a própria declaração da pessoa a própria declaração de imposto de renda da pessoa. A gente vai fazer a retificação direto nessa declaração. Então, a gente só precisa do acesso dela e das últimas declarações dos últimos 5 anos. Um outro ponto, doutora Aline, que eu queria colocar é que algumas pessoas ficam com medo da malha fina, né? Vou mexer na minha declaração de imposto de renda, passou lisinha, não teve nada, o fisco não veio atrás de mim, eu vou mexer e o fisco vai vir atrás. Olha, o fisco ele pode vir atrás de você, independente se você retificar a declaração ou não. E a gente sabe que hoje existem muitos cruzamentos financeiros, né? O fisco ele já tem toda a sua movimentação bancária, inclusive todas as movimentações via Pix, que as pessoas acreditavam aí que não eram alcançadas pelo fisco. Esse ano ele já deu um jeito de colocar na norma. Então, assim, o fisco ele já tem acesso a toda a sua movimentação, tá? Você retificar essa declaração não vai chamar a atenção dele. Eu acho que a gente tem que buscar mesmo o direito. E se ele vier, você vai ter todos os comprovantes, você não fez nenhuma declaração baseada em nada. Você fez a declaração baseada no que efetivamente você recebe e nas suas despesas. Então, aí vai uma defesa administrativa, se for o caso, né? Sim, sim. Doutora, eu vou aproveitar e fazer as perguntinhas aqui que o pessoal tá mandando durante a live para a gente esclarecer, tá? O valor é devolvido ou é compensado com o imposto a pagar? O valor, se você não tiver nenhum débito com a Receita, esse valor vai sim ser restituído, vai cair em sua conta corrente. Agora, se você tem algum débito junto à Receita Federal, eles fazem uma compensação automática. Na verdade, ele te pede autorização. Olha, eu vi que você tem um débito, já vou deixar isso reservado aqui para compensar. Caso você não concorde, faça uma manifestação, é assim que a Receita se comporta. Né? Mas tudo vai depender se você tem outros débitos ou não junto à Receita. Ah, tá. Estão pedindo também que, se possível, a gente passe a decisão, tá? Então, doutora, tem o número da decisão para passar, depois eu disponibilizo para quem quiser aqui. Essa live, ela fica salva, assim, também vai ficar salva no meu YouTube. Então, me sigam lá no YouTube também, sigam o Instagram da doutora, do escritório, depois a doutora passa no final ali, vamos correr atrás disso, né? Pronto. Mas a doutora... A ADI, ela foi a ADI 5422. Acabei de olhar aqui na minha colinha, ela foi proposta 5422. Isso. Proposta então, em junho de 2015. Doutora, então vamos falar um pouquinho mais assim como é que eu vou te dizer assim, dos benefícios. Então vai ser a restituição do valor, né? Que tu achas que não vai demorar muito tempo, que essas ações não são muito demoradas e que o valor vai cair em conta corrente mesmo, se não tiver débito, né? Resumindo, é isso, é 5 anos que tu tem para reaver esses valores. E a doutora tem mais alguma consideração para fazer sobre isso? Doutora Aline, eu penso que o tema central, assim, até para a gente não ficar muito falando juridiquês, né? Porque daqui a pouco as pessoas não vão nem entender mais o que a gente está falando. Sim. Mas, assim, eu queria deixar aqui, principalmente a mensagem da importância dessa decisão. Tão importante que não houve a própria modulação de efeitos.
A AGU, ela entrou com vários pedidos de embargo de declaração e, considerando essa questão da vulnerabilidade, o STF rejeitou todos eles. Né? Então, eles pediram para, por exemplo, manter isento somente se for até 1903, porque como existe a capacidade contributiva, né? Ou seja, tem pensões aí, vamos pensar em pensão de artista, por exemplo, tem artistas que recebem muitos valores altíssimos em pensão. Jogadores de futebol. Exato. Nossa! Então, exato. Então, o que a AGU falou? Olha, a gente tem aí pessoas que recebem pensão alimentícia de valores altíssimos. Então, pensando no princípio da capacidade contributiva, ou seja, quem recebe mais custeia mais, né? Então, essas pessoas deveriam sofrer a retenção do imposto de renda. E isso foi rejeitado pelo Supremo. Eles colocaram, olha, a gente não falou aqui em nenhum momento de limite. Não tem porquê, isso não faz sentido ser suscitado via embargo de declaração. Estamos falando de pessoas que dependem desses valores para sua própria sobrevivência. Se são pessoas que recebem valores altíssimos a título de pensão, é porque a sobrevivência dela, dentro do quadro social dela, é aquele valor. Então, não temos o que falar em imposto de renda. Então, todos os embargos, todos os pontos dos embargos foram rejeitados. A questão do valor, a questão da modulação de efeitos, né? Teve mais o Supremo rejeitou todos eles por unanimidade. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Ele buscou resguardar as pessoas que recebem a pensão alimentícia. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui estamos falando de 6,5 bilhões de reais, que é o valor que a AGU alegou de que seria um prejuízo para o erário. Então, estamos falando de valores altíssimos. Valor pago, né? Exato. Quanto você tem lá? Será que você não tem um valor lá? Será que não vale você buscar o seu direito? Eu acho que essa é a mensagem que a gente deveria deixar, até agradecendo aí o comentário que foi colocado, né, de a gente estar aqui compartilhando conhecimento. Eu penso que essa também é uma das funções sociais da advocacia. A gente tem que alertar as pessoas dos direitos que elas têm, né? Então, eu penso que essa seja a mensagem mais importante. Estamos falando de 6,5 bilhões de reais que serão devolvidos aos contribuintes. Você não vai buscar o seu valor não está aí dentro. Então, acho que essa é o ponto mais importante, a mensagem mais importante que eu queria deixar. Sim, aqui tem mais uma perguntinha que eu acho que de alguém que entrou depois, doutora, perguntando se pode ser pela via administrativa. A gente já conversou sobre isso, mas tem gente entrando toda hora na live, né? Sim, então, sim, se puder sim. repassar um pouquinho. Claro, pode ser sim por via administrativa. Inclusive, a própria Receita Federal já se manifestou, né, reconhecendo essa decisão do Supremo como válida, como correta, e dizendo que os valores serão devolvidos à medida que as solicitações forem sendo realizadas. Então, pode sim ser feito via administrativa, sim. Doutora, muito obrigada, então, pela sua participação. Peço que a doutora passe o seu Instagram, o Instagram do seu escritório. Vamos divulgar para muitas pessoas. Então, o pessoal que está na live, essa live vai ficar gravada. Qualquer coisa, chamem os nossos escritórios que a gente vai ter o maior prazer, então, para tentar reaver esses valores, esses 5 anos, então, né? Meu Deus, já estão reclamando, ó, já estão dizendo que querem um pouco do que tem nesse copo Stanley. É isso que eu estava lendo aqui. É água, gente. É água. A gente tem que tomar uma aguinha, porque não adianta. Advogado fala demais, né? Fala demais. Eu falo que é uma beleza, né? Mas eu costumo tomar uma xícara de chá de manhã, né? Foi muito engraçado quando eu comecei a postar isso no Instagram, porque as pessoas começaram a colocar, vai cerveja segunda de manhã cedo, um líquidozinho dourado. Eu falei, não, gente, é chá. Aí hoje eu fiz de propósito com um copo que não dava para ver o que era, para me perguntarem se era cerveja, mas é chá, gente. Não, hoje é água, hoje não é chá. Hoje é água. Água que passarinho não bebe, estão dizendo. Amanhã é o chá. Amanhã é chá. Hoje é água. Mas é isso, realmente, doutora Aline, a gente tem o maior prazer de buscar direitos dos nossos clientes, né? A gente pensa que esse é um direito que deve sim ser buscado. Como você colocou, estamos disponíveis, né, para auxiliar no que for preciso. Quiser perguntar, mandar uma mensagem no Instagram,
né? O meu Instagram é @jessicafriso, o do escritório é @ferrazonline. A gente está disponível para atender os clientes de doutora Aline. Peço primeiro aí, caso queiram buscar isso, a gente vai fazer uma parceria, mas primeiro contatem ela para buscar esses valores. Repito, não deixem de buscar os direitos de vocês, tá? Sejam esses ou outros, que sejam garantidos aí pela Constituição, pela lei, pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que a gente tem que buscar isso, porque para tirar é muito fácil, né, gente? A gente tem os nossos direitos aí muito facilmente, principalmente falando em tributo, a gente tem uma carga altíssima, elevadíssima, ninguém tem, né, nenhuma pena, nenhuma dó de ir buscar esses valores. Então, a gente também, quando a gente tem direito, pensa que a gente tem que ir lá e buscar. Então, a gente está disponível assim. Doutora, tu vai conseguir deixar gravada essa live também? Porque eu vou deixar disponibilizado no meu Instagram também ela, tá? Pronto, perfeito. Aí a gente coloca qual foi a decisão também ali nos comentários, porque eu acho que quem entrou dos meus seguidores vai começar a seguir a doutora, então a gente disponibiliza a informação dos dois lados, né? Tá bom, agradeço novamente e espero que a gente possa retornar com outra live, quem sabe sobre outros benefícios, sobre outras pensões, quem sabe a pensão por morte. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma outra live sobre isso, né? Tomara que dê certo, é muito bom. Tenho fé que em breve aí, com as teses filhotes, acredito que em breve a gente consiga aí buscar e trazer e fazer novas lives. Foi um prazer demais conversar com você, doutora Aline. Eu que agradeço novamente aí você ter aceito esse bate-papo. E vamos lá, vamos buscar, vamos correr atrás dos nossos direitos. E agradeço mais uma vez, agradeço as pessoas que tiraram também o tempo de vocês aí para nos ouvir. Né? Muito importante a participação de vocês, interessados ou pessoas que conheçam também outras pessoas. Não deixem de divulgar a informação, tá bom, gente? Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Tchau, gente. Tchau, tchau. Gente, vocês estão me vendo aqui? Doutora saiu, não sei se vocês conseguem me ver. Eu vou aproveitar que a gente tem mais um tempinho antes do final da live e vou responder umas perguntas das caixinhas, tá? Então vamos lá para as nossas caixinhas. Meu padrasto faleceu, minha mãe esteve 12 anos com ele. Ela tem direito aos bens? Sim, ela vai ter direito aos bens, sim. Mesmo que ela não seja casada, que ela tenha uma união estável, ela vai ter direito à pensão, a pensão por morte. A gente falou demais em pensão alimentícia que eu me confundi. Tem direito à pensão por morte e ela vai ter direito aos bens, sim, tá? Ela só não teria direito aos bens se ela fosse casada no regime da separação obrigatória de bens, tá? Vamos lá. Em uma separação com filhos menores, se houve traição, o que perde de direito? Perde casa, carro? Bom, essa pergunta eu já respondi algumas vezes, eu fiz o videozinho lá no Reels, né? Em caso de traição, referente aos bens, não perde nenhum direito, tá? O que perde? Só vai perder o direito à pensão alimentícia, se comprovada a traição, mas a divisão de bens continua a mesma, tá? Vamos ver. Tô falando de uma amiga minha, ela é casada, o marido dela não quer deixar ela sair para lugar nenhum e não deixa ela ficar no celular dela. Ela não pode ir nem na casa eu acredito que é na casa das amigas, né? Então, assim, ó, se liberte. Isso não é casamento, isso é prisão. Uma pessoa que é capaz de fazer isso com a outra pessoa, ela é capaz de tudo. Ela é capaz de partir para agressão. Os ciúmes, né? Essa coisa dos ciúmes é muito séria, gente.
A maioria das agressões, das medidas protetivas, acontecem por causa de ciúmes. Então, tu como amiga, orienta ela, que ela saia dessa situação, dessa relação o quanto antes. E se ele não aceitar essa separação, que ela peça uma medida protetiva, mas que ela não continue com essa pessoa. Então, assim, ó, ele pode fazer coisas muito ruins para ela, muito grave. Esse tipo de pessoa, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Então, assim, ó, ajuda ela a se livrar disso, a se fortalecer e sair dessa relação. Vamos para a próxima. Meu marido paga pensão há 3 anos e ainda ajuda por fora a ex dele. Não dá paz para nós. Ela parte para cima com a agressão e não podemos ter uma vida social. Tem como pedir uma medida protetiva contra ela? Tem alguma coisa que podemos fazer? Bom, isso foi uma perguntinha que eu respondi ontem lá no Reels, tá? Eu acho que era do marido que ele era agredido pela mulher quando a mulher bebia, tá? Ele tem uma tipificação penal, tá? Então tem que fazer o boletim de ocorrência, tem que entrar com processo criminal contra ela para que ela se afaste disso. A obrigação dele ele já está fazendo. Ele está pagando a pensão e ele está ajudando por fora. Então, assim, ó, a relação acabou. Ela não pode fazer isso, tá? Então vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência. Tá? Vamos ver a próxima. Vamos lá. Separação obrigatória de bens. Ele 80, eu 46 anos. Um filho de 16 anos. Sou casada há 17 anos. Tudo que temos construímos juntos. Se ele morrer, tenho direito. Bom, ela está falando, tá? Que ele tem 80 anos e ela 46. Mas ela me informou que ela já está junto com ele há 17 anos. Então, para ela, não entra o regime da separação obrigatória de bens, porque essa relação começou antes. Então, ela tem direito à metade. Ela tem a metade do patrimônio dele. E em caso de falecimento, ela vai ser meeira, tá? Ela disse aqui que ela construiu todo o patrimônio junto. Ela vai ter direito, sim, em caso de falecimento. Ela vai ter direito à pensão por morte e vai ter direito aos bens, sim. Boa noite, doutor. Existe medida protetiva para homens? Não existe. A Maria da Penha é só para mulheres. Mas sim, tu pode entrar com um processo criminal, tá? Que vale para qualquer pessoa. O Código Penal, isso de agressão, vai entrar como crime. Então, tem que fazer isso, tá? Entra com processo criminal. Não entra com uma Maria da Penha, porque não cabe para homens. Mas tem a proteção, sim, tá? Vamos ver. Vamos para a próxima. Moro com uma pessoa há 9 anos. O terreno que foi construído está no nome da minha sogra. Quando eu vim morar, já tinha a casa, mas construímos kitnets para alugar. Eu trabalhando junto com ele. Não tenho filhos com ele. Tem algum direito? Você não vai ter direito ao terreno da sogra, mas tu tem que ser indenizada. Em caso de divórcio, tá? A metade do valor gasto nessa construção desses kitnets. Então, sim, se tu gastou 100 mil para construir os kitnets, tá valendo, ou vale 100 mil, tem que receber a metade disso em caso de divórcio, tá? É isso aí que vai acontecer. Tu só não vai ter direito ao terreno, mas tu vai ter que receber uma indenização, tá? Tem direito, sim. Vamos para a próxima. Certidão de óbito do meu pai diz que ele era casado no papel com a minha mãe, mas ele morava com outra mulher. Quem tem direito à pensão? Quem vai ter direito à pensão, tá? Quem vai ter direito à pensão é a atual companheira dele. Ela vai ter direito à pensão. Só vai dividir a pensão com a ex
se ela recebia a pensão alimentícia dele. Aí sim pode ser dividido, mas quem tem é a atual esposa dele, tá? Ela vai comprovar que ela era companheira dele há tanto tempo e ela vai ter direito à pensão, sim. Deixa eu ver aqui a próxima. Tem pensões atrasadas e com valor a menor. Filho tem 17 anos. Possivelmente ele vai pedir a exoneração aos 18. Posso cobrar esses atrasados nessa possível audiência porque o custo-benefício dos valores devidos não cobrem os honorários? Não tenho perfil para a Defensoria Pública? Bom, se tu fez uma ação, tá? Para pedir os atrasados e tu quer cobrar os valores menores, tu até pode discutir isso em audiência, tá? Tu até pode tentar já negociar com ele esses valores que foram pagos a menor e não foi discutido no processo. Mas não quer dizer que ele vai aceitar. E se ele não aceitar e tu não pediu isso na ação inicial, porque tu pode pedir a execução das parcelas não pagas e tu pode pedir a diferença que não foi paga de algumas parcelas, tá? Tu pode cobrar tudo isso em um processo só. Mas se tu não pediu isso no processo, querer cobrar mais alguma coisa em audiência somente se ele concordar. Porque senão, sim, tu vai ter que entrar com uma ação novamente para cobrar os atrasados, tá? Sem filho e nunca afirmou que pretendia formar família. A parceira consegue comprovar união estável? Bom, os principais requisitos, né? Os principais requisitos da união estável seria, né, a vontade de constituir família, tá? Esse é o principal requisito. Agora, se vocês não têm filhos e foi demonstrado para os outros que vocês nunca quiseram ter uma família, é muito difícil que ela vá conseguir comprovar, tá? Ela só vai comprovar se vocês tiverem bens em comum, se vocês tiverem conta conjunta, se vocês morarem juntos e tiverem comprado carro junto, casa junto, aí sim dá um entender que é uma união estável, tá? Aí tudo depende das provas que a outra pessoa vai fazer. Mas o principal é isso aí. A principal é querer constituir família, tá? Quero me divorciar, por onde eu começo? Procurando um advogado? Chama ali no WhatsApp e agenda uma consulta. A primeira coisa que tu tem que fazer é isso. Aí tu vai listar todos os bens adquiridos, vai juntar a certidão de casamento, vai listar tudo que vocês adquiriram, vai pegar os documentos dos filhos, se forem filhos menores, e procura um advogado. Pode agendar ali que eu vou estar pronta para te atender, tá? Primeira coisa é isso. Como formalizar a união estável? A união estável ela pode ser feita em cartório, tá? É muito simples. Tu vai levar um documento teu com foto, tu vai levar um comprovante de residência e tu vai diretamente no cartório para fazer essa união estável, tá? Aqui no Sul, para fazer a união estável, a escritura de união estável, tu gasta em torno de R$100. Eu não sei quanto que é nos outros estados, mas aqui sai em torno de R$100 para fazer, tá? Vamos ver para a próxima. Tem um terreno do lado do meu, a medição está errada. Fizeram a topógrafa e usaram a cerca como ponto de referência. Mas na documentação que tenho está errado. Complicado, gente. Essa área, para mim explicar, é complicado, mas tu vai ter que pedir para regularizar, para ver se o teu terreno está menor ou está maior, né? Tem que ver o que aconteceu, mas tem que marcar uma consulta, porque teria que analisar a situação, que a minha área é família, tá? Então, não sei te dizer exatamente o que tu tem que fazer aí, mas tu vai ter que regularizar essa diferença, que não deve ter muita coisa.
Ai, que legal! Marcinha, querida, me prestigiou hoje na live. Fico muito feliz com a presença de vocês. Um beijão e muito obrigada, viu? Ai, deixa eu ver. Meu pai idoso de 74 anos morreu 5 anos morreu. 5 anos com uma pessoa e passou um papel de compra e venda para a companheira que tinha união estável. A casa é realmente dela, sendo que ele já tinha a casa antes de ficar com ela, ele tendo herdeiros. Bom, o que que ele deve ter feito, tá? Ele quis doar a casa para ela, só que ele só pode doar até 50% do patrimônio dele, tá? Mais do que isso, ele não pode doar, pode ser anulado. Agora, se ele fez uma compra e venda, teria que analisar se ela tem as provas da compra dessa casa, tá? Porque em caso de falecimento ela teria direito, né? Ela seria herdeira junto com vocês dos bens particulares. Se é comunhão parcial de bens ou união estável, ela concorre com os demais herdeiros dos bens particulares, tá? O que acontece em caso de união estável? Só se divide o que foi adquirido no decorrer da união em caso de divórcio. E em caso de falecimento, a cônjuge, ela é meera, tá? Ela é meera dos bens comuns que foram adquiridos no decorrer da união. E os bens particulares, aqueles bens que ele já tinha antes, ela é herdeira com os demais, tá? Então, com os filhos, ela vai ter direito aos bens particulares também como herdeira. Além dela já ter a metade do que foi adquirido no decorrer da união. Mas teria que analisar esse contrato de compra e venda, se ela tem provas que ela comprou o bem dele, né? Se ela fez depósito, se ela fez algum pagamento, porque pode ser discutido, pode ser anulado, sim, tá? Então teria que analisar toda essa documentação. Não há acordo quanto à pensão alimentícia. O juiz procede. Como o juiz procede, eu acho que é essa a pergunta, né? Quando não há acordo. Aí o juiz, tendo o processo e os genitores não entram num acordo, o juiz vai analisar a necessidade da criança e a possibilidade do alimentante. Ele vai ter que comprovar a renda dele, o contra-cheque. Às vezes esse contra-cheque ele não é suficiente para comprovar a renda, porque quem recebe a pensão, a genitora ou o genitor que vai receber a pensão para o filho, tem como comprovar que ele ostenta outra vida, que ele tem outro padrão de vida e que o contra-cheque não representa o valor que ele ganha. Então, assim, o juiz vai analisar as provas. Olha, quanto que essa pessoa que paga a pensão ganha ou demonstra ganhar, porque hoje em dia a gente pode mostrar, né, o quanto que uma pessoa ganha, o que ela ostenta através de fotos, redes sociais, bens, desfila com o carro tal e não quer pagar tanto de pensão para o filho. Então o juiz vai analisar todas as provas, não vai ser com base só no contra-cheque do alimentante, tá? Ele vai analisar tudo isso e a partir disso ele vai determinar o valor da pensão. A pessoa que está recebendo a pensão para o filho vai demonstrar o custo, né, que o filho tem, escola, se faz uso de medicação de uso contínuo, se faz alguma atividade extra que eles concordam. Então, assim, se precisa pagar plano de saúde, tudo isso ele vai analisar. Então, a partir dessas provas, o juiz vai determinar, ele que determina. O juiz determina, então, quanto que paga quando o casal não entra num acordo, né? Não quero que essa relação seja considerada união estável. Como evitar que meu patrimônio seja prejudicado em caso de término? Aí tu faz assim, tu contrata advogada aqui, ó, tem o link no Whats, tem o link do Whats no Instagram e a gente faz um contrato de namoro. Pode deixar que eu faço, com certeza. Tá? Me chama que eu te digo. Para resolver isso é fazer um contrato de namoro. Aí sim tu vai estar bem descansado, que não vai
configurar a divisão de bens, tá? É isso aí que vai acontecer. Geralmente, namoro não divide os bens, mas se tu quer se resguardar, tu quer fazer tudo direitinho, faz isso. Tô sentindo falta dos vídeos das amantes. Acho que o pessoal ficou até com medo de perguntar disso já. Não teve mais perguntas sobre amantes, né? Tô respondendo todas, mas a gente não teve mais perguntas. Vamos para o próximo. Meu pai é filho adotivo. Foi criado desde um mês de vida por seus avós adotivos. Ele possui o mesmo direito aos bens que constam no inventário, assim como seus irmãos de criação. Bom, se ele é filho registrado, tá? Se essa adoção foi feita legalmente, não foi aquela adoção à brasileira, tá? Que antigamente as pessoas davam os filhos para a avó cuidar, aí somente com o reconhecimento da paternidade socioafetiva, tá? Agora, se ele foi adotado legalmente, aí sim, ele já tem os direitos direto, igual aos dos irmãos, porque mesmo a paternidade socioafetiva, ela tem os mesmos direitos que um filho biológico. Então, assim, ó, tanto se for adotado legalmente ou se for reconhecida a paternidade socioafetiva, tem os mesmos direitos dos filhos biológicos, vai ter os mesmos direitos que os irmãos no inventário. Não tem o que discutir, tá? Tem direito, sim. Minha mãe, viúva, tem 2 irmãos que abandonou ela e falam que eu roubo ela. O que posso fazer? Deixa eles falar, tua consciência tá tranquila. Tu tem que se preocupar com a tua mãe, não tem que te preocupar com o que os outros falam, porque a pior coisa é família se metendo na vida da gente, né? Eu sempre digo, advogar para a família é a pior coisa que tem, não queira. Então é a mesma coisa, tu cuidando da tua mãe. Falar, eles vão falar sempre, então tu ignora, tu faz a tua parte. O que importa é a tua mãe estar reconhecendo que tu está fazendo tudo certo e tu com a tua consciência tranquila que tu está fazendo tudo certo também. Pessoas para criticar a gente sempre vai ter. É difícil alguém vir elogiar, dizer que legal como tu cuida da tua mãe. Não, a pessoa só vai falar a coisa ruim. Não vai falar o que é bom. Então, assim, ó, ignora. Pessoas infelizes são assim, não dá bola. Continua fazendo o que tu sempre fez, cuidando da tua mãe. E é isso aí. O que importa é ela saber. E os outros não importam. Boa noite, Dirceu de Rio Claro. Boa noite, muito obrigada, muito obrigada. Queimadas, Bahia, Heloísa, muito legal a participação de vocês, fico muito feliz mesmo. Em feriado, num dia de feriado, que poderia estar todo mundo descansando e vocês estão aqui me prestigiando, eu fico muito, muito feliz. E não esqueçam, antes que termine, antes que derrubem a nossa live, eu vou pedir para vocês me acompanhem no YouTube também. Eu tenho YouTube. Sim, todos os meus vídeos que eu posto aqui, eu posto lá também. Então, se puderem, me sigam lá também para ter todas as informações. As lives ficam salvas lá. E lá também eu respondo muitas perguntas. Então, as perguntas dos comentários daí, né? Eu não abro caixinha no YouTube porque não dá. Mas eu posto um vídeo e sempre surgem muitas perguntas e eu tento responder todas elas. Não consigo responder no dia, tá? Mas eu sempre respondo, então vocês me dão um tempinho que eu alcanço, tá? Então, assim, é muito legal. Vou responder mais uma. Quero me divorciar depois de 40 anos de casado porque ele me traiu. Quanto peço de pensão? Bom, a pensão alimentícia para o cônjuge, tá? Já fica ligada no esquema que a gente falou antes, né? Não incide mais imposto de renda, conforme a doutora falou, tá? Quanto que pede não tem um valor específico, tá? Isso vai ser analisado quanto que tu precisa para sobreviver. Tu não trabalha no momento, tu nunca trabalhou, tu sempre cuidou da casa, tu é dependente financeira dele. Então, assim, ó,
tem que ser analisado. Quanto que ele ganha, quanto que ele pode pagar e quanto que tu precisa para viver. Também tem mais uma questão que é a seguinte: se tu ficou um tempo sem trabalhar, tá? Por decisão dele, Porto Alegre presente, que legal. Por decisão de vocês dois, ele concordou e que tu tem condições de voltar ao mercado de trabalho, o juiz vai determinar que ele pague a pensão alimentícia para você por um determinado tempo, tá? Se tu tem alguma profissão, tem algum trabalho, tá? E só tá afastada do trabalho por um tempo, o juiz vai determinar que seja por um período determinado até que tu consiga se recolocar no mercado de trabalho de novo. Agora, se nesses 40 anos tu nunca trabalhou, sempre cuidou da casa, ele vai ter que te dar uma pensão vitalícia, tá? Bem provável que seja vitalícia. Mas eu não tenho como te dizer valores, porque não existe uma regra. Ele vai te dar 30% do salário dele, ele vai te dar 40% ou não. Isso depende muito da necessidade, né, para te viver e da possibilidade. Aí sim. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Muitas perguntas, muitos elogios. Fico muito, muito feliz, muito agradecida. E lembrando, toda quarta-feira, não é só hoje, tá? Não é só hoje, é toda quarta-feira, 19h09. Essa live a gente teve a participação especial de uma colega que veio trazer uma grande informação, que é uma notícia muito boa. Quem é que não quer colocar no bolso 5 anos de imposto pago, tá? Então, isso é muito bom. Eu fiquei muito feliz. Olha ali, ó. Preciso da sua ajuda. Então, ó, tem o link no meu Instagram, do WhatsApp, do agendamento de consulta. O atendimento é online. Eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre determinado assunto. Pode chamar ali que eu tô pronto para esperar o Pix. Tá? Adoro o Pix, eu sempre falo, né? Então, marca comigo que eu vou te atender, tá? Boa noite, mais uma vez. Até quarta-feira que vem. Não esqueça as caixinhas que eu disponibilizo para vocês colocarem as perguntas lá. Como posso te contratar para ser minha advogada? Eu não consigo terminar. Me chama no Pix, me chama no WhatsApp. No link do meu Instagram tem o WhatsApp para marcar a consulta comigo, tá? Ai, eu que agradeço, doutora. Coisa boa. Espero que tu me fale de novo, que a gente tem mais uma notícia boa para passar para os clientes. Eu sei que muita gente vai nos procurar agora e vai ser muito bacana esse trabalho, muito bacana mesmo. Um beijo para todos, uma boa noite, um bom restinho de semana. Tô perdida porque hoje eu já saí várias vezes de casa achando que era sábado. Mas é só quarta, então a gente só trabalha mais quinta e sexta e já tem sábado e domingo de novo. Descansem, aproveitem o resto da noite, um ótimo restinho de semana, um ótimo final de semana e quarta-feira que vem tô aqui de novo. Tô aqui de novo e espero vocês. Um grande beijo. Tchau!